No livro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler alguns versículos, amém? Já agradeço a Deus pela oportunidade e pela pastora que mais uma vez me confiou estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Amém. 30. 1 Samuel, capítulo 30. Perdão, igreja. Ô, Pai. Mas hoje eu não estou muito bem. Aleluia, Jesus. Amém. 30. Amém, igreja? Aleluia. Vamos começar lendo. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Bom, vamos falar um pouquinho. A gente já conhece a história de Davi, mas vamos falar um pouquinho sobre Davi, para vocês entenderem depois a pregação. Amém. Nós sabemos que o primeiro rei a ser ungido rei de Israel foi Saul, não é verdade? Saul foi o primeiro rei ungido que Deus mandou ungir para Israel. Israel queria muito um rei, então Deus manda ungir Saul, rei de Israel. Só que no decorrer, Saul ele desobedece a Deus e desagrada muito a Deus, e Deus então se arrepende de ter ungido Saul como rei e mais uma vez chama Samuel. Nisso Deus já tinha olhado lá para o pasto e já tinha visto um jovem que estava apacentando ovelhas, um jovem que estava cuidando de ovelhas. Esse jovem era Davi. Então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, que ele iria mostrar um dos filhos dele que deveria ser ungido. Então Samuel vai e o texto diz que lá Jessé tinha 8 filhos, porém na casa só haviam 7. E diz que todos aqueles 7 passaram por Samuel, e Samuel disse: não é nenhum desses. E Samuel pergunta: há algum outro? Tem mais algum filho? Você? Ele diz: tem um mais novo que está lá no pasto apacentando as ovelhas. Então Samuel manda chamar, e Jessé manda chamar. E quando Davi chega, então logo Samuel diz: é este. O Espírito do Senhor diz, a Samuel: é este, pode ungir. E então diz que Samuel ele unge Davi. E ali, a partir do momento que Davi é ungido, diz que o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Ou seja, a partir do momento que ele é ungido, a presença de Deus enche Davi. A unção de Deus se apossa de Davi. E ali diz que então Davi ele não vai logo ocupar a realeza, ele não vai logo ocupar, ele não vai logo para a cadeira de rei, ele não vai logo ser coroado.
pelo contrário, ele vai passar por um processo. E Davi, a história diz que Davi ele volta a apacentar as ovelhas do pai. Ele continua cuidando das ovelhas. E ali diz que Saul, ele começa a ser atormentado por um espírito mau da parte do próprio Deus. E diz então que um dos servos dele diz que há um jovem filho de Jessé que tocava muito bem harpa, para que ele o chamasse e ele tocasse a harpa para que o rei se sentisse melhor. E então diz que Saul manda chamar Davi. Então ali é a primeira vez, depois de ungido, que o nome de Davi é lembrado. É a primeira vez, depois de ungido, que Davi vai até o palácio real, a presença do rei. E diz que quando Davi chega ali, Davi começa a dedilhar a harpa. E quando ele começa a dedilhar a harpa, Saul, ele se sente melhor. Aquele espírito mau, ele se afasta de Saul. Então diz que Saul acha graça em Davi e pede para que ele fique com ele ali. E diz que Davi fica. E diz que todas as vezes que aquele espírito mau atormentava Saul, Davi dedilhava a harpa, tocava a harpa e o espírito mau se afastava e Saul se sentia melhor. Mas não era somente por causa da harpa. O segredo não estava na harpa. O segredo estava na presença de Deus que Davi carregava. O segredo estava na unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Então diz que Davi ele vai ficando ali e ele fica, entre a casa do pai e com Saul. Ele vai ficando entre o... Vai ver o pai, cuidar das ovelhas do pai e volta para ficar com Saul. Só que, então, uma certa vez, vai então acontecer uma guerra. Os filisteus vão lutar contra o povo de Israel. E ali diz que o gigante Golias, ele começa a afrontar o povo de Deus. Ele começa a afrontar o povo de Deus. E então ele começa a dizer: se um de vocês me lutar comigo e me vencer, então nós seremos escravos de vocês. Mas do contrário, vocês serão nossos escravos. E diz que 3 dos irmãos de Davi haviam ido com o rei Saul para aquela batalha. E o exército de Israel estava todos com medo do gigante Golias. E aí diz que uma certa vez o pai de Davi, Jessé, chama Davi e manda ele levar algumas coisas para os irmãos. E quando Davi chega lá, Davi encontra aquela situação. Davi encontra aquele gigante afrontando o povo de Deus. E então diz que Davi vê que todos estão com medo. E Davi olha e pergunta: quem é esse filisteu? Quem ele pensa que é para estar afrontando o povo de Deus? E diz que Davi ele vai falar com o rei Saul. E ele vai e diz ao rei: meu rei, eu vou lutar contra esse filisteu. E então diz que Saul acho que Saul olha para ele com um certo desprezo, por ele ser franzino, por ele ser pequeno, de baixa estatura. Os outros, todo o exército estava com medo. E de repente aquele homenzinho jovem se propõe a lutar contra aquele gigante. E então Davi diz a ele: eu já matei um urso, eu já matei um leão para defender as ovelhas de meu pai. E não vai ser diferente contra este filisteu. Eu vou lutar contra ele. E diz que Davi ele luta contra o gigante Golias. E ele, com apenas uma pedra e uma funda, ele derruba o gigante. E quando ele derruba aquele gigante, ele vai, toma a lança e ele mata aquele gigante. E então, a partir dali, Davi começa a ficar conhecido, Davi começa a ficar bem visto pelo povo. E diz que ali logo as mulheres saem cantando e dançando, tocando tamborins e instrumentos, e elas saem cantando a seguinte canção: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E diz que elas saem cantando e dançando pelas ruas. E a partir daquele momento, então desperta uma inveja muito grande em Saul. Saul então começa a perseguir Davi,
A partir dali, Saul quer matar Davi a qualquer custo. A partir dali, Saul quer matar Davi de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou seja, porque quando a pessoa ela tem uma promessa de Deus no caminho, no meio da caminhada ela vai se encontrar com um Saul. No meio da caminhada ela vai se bater com um Saul que vai querer perseguir, que vai querer derrubar, que vai querer acabar com o ministério, que vai querer paralisar. Então Saul a partir dali começa a perseguir Davi. Davi a partir daquele momento começa a passar pelo processo da perseguição. Então Saul começa a perseguir Davi e vai dizer que durante essas fugas, por 2 vezes, Davi ele tem a chance de matar Saul, mas ele não mata Saul, porque ele entende que Saul, apesar de estar errado, apesar de estar agindo errado com ele, de estar perseguindo ele, de querer matar ele, Saul tinha sido ungido por Deus. E Davi entendia que não se pode tocar no ungido de Deus. Então, Saul continua perseguindo Davi. E aí, numa dessas fugas, Davi resolve se refugiar no território do inimigo. Chega um momento que Davi diz assim: eu vou para a terra dos filisteus, porque lá ele vai parar de me perseguir. Lá ele não vai atrás de mim. E é o que Davi faz. Davi vai para Gate, atrás do rei de Gate, Aquis, que era amigo dele. Então diz que quando Davi chega lá, Davi pede ao rei Aquis para deixar ele ficar ali, ficar com ele, morando ali em Gate. Só que a partir dali eu creio que foi o erro de Davi, porque Davi ele estava sendo perseguido, sim, mas ele saiu do caminho do propósito. Ele, a partir daquele momento, ele saiu do caminho da promessa e ele foi para onde ele não deveria ir. Ele foi buscar refúgio na terra dos inimigos do povo de Deus. E diz que ele vai para Gate, ele faz, então é como se ele tivesse feito uma aliança com o rei de Gate, Aquis, ou por agradecimento, por ele ter sido bem acolhido pelo rei Aquis, por ele ter sido bem recebido ali naquelas terras. Então Davi ele começa a guerrear as guerras dos filisteus ao lado do rei Aquis. Ele começa a enfrentar as guerras, a enfrentar as batalhas ao lado do rei Aquis. Ou seja, Davi ele estava entrando em guerras que não era para ele entrar. Davi estava se aliando com o exército do inimigo. Davi estava se aliando com o exército que não era para ele se aliar. Aleluia. E ali diz que o rei de Gate, então, a pedido de Davi, dá a ele a cidade de Ziclag, para ele morar com a família. E diz que ele vai passar um tempo lá, mais de um ano em Ziclag, com a família dele. E nisso ele fica enfrentando as batalhas dos filisteus, as batalhas do inimigo, juntamente ao lado do rei Aquis. E ali ele deixa, é onde começa aí a história, o texto, é aí onde ele deixa a cidade. Ele está tão focado em ajudar o inimigo, ele está tão focado em guerrear as guerras do inimigo, ele está tão focado nas batalhas ao lado do inimigo, que ele deixa Ziclag desprotegida. Ele tinha, o texto vai dizer que ele, com seus 600 homens, ele vai ajudar nas guerras do rei, ao lado do rei Aquis. Ou seja, ele tinha 600 homens com ele, e ele não deixou nenhuma igreja para fazer a guarda da cidade. Ele deixou a cidade totalmente desprotegida. Acontece que tem o seguinte: Davi, ele saiu do caminho da promessa, porque aquele povo não estava no caminho da promessa que Deus tinha com Davi. Aquele povo não estava no caminho da promessa que Deus havia feito a Davi. Deus não havia ungido Davi para ser rei dos filisteus. Deus havia ungido Davi para ser rei
de Israel. Então, Davi, ele estava no território contrário ao que Deus queria. Ele estava no caminho contrário ao caminho da promessa que Deus tinha para ele. Ele havia se aliado ao exército inimigo. E ele está lutando ao lado do exército inimigo. E enquanto isso, a família dele está desprotegida. A cidade inteira estava desprotegida. Ou seja, quando você deixa de fazer aquilo que Deus planejou para você, quando você sai do caminho do propósito, quando você sai do caminho da promessa, quando você sai do caminho que Deus já lhe indicou, qual é a sua promessa, qual é o seu propósito, e você vai trilhar pelo caminho que você mesmo quer, pelo seu próprio caminho. Quando você escolhe o que você quer fazer, para onde você quer ir, quando você age, resolve agir do seu jeito, quando você sai do caminho do propósito, do caminho da promessa, então o inimigo, sua família vai ficar desprotegida, seu casamento vai ficar desprotegido, seu trabalho vai ficar desprotegido. Então o inimigo, ele vai chegar, o inimigo, ele vai entrar e ele vai causar estrago. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Davi, ele se empolgou tanto em ajudar o adversário, em ajudar o exército inimigo, que ele deixou a cidade, a família desprotegida. Não deixou nenhum guarda, não deixou ninguém tomando conta. E então o inimigo, ele entrou, o inimigo, ele saqueou, o inimigo, ele incendiou a cidade. E diz que ele levou as mulheres e as crianças todas cativas. Aqui eu creio que Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque Deus, igreja, ele sabe muito bem como trazer alguém de volta para o caminho. Deus sabe muito bem como trazer alguém de volta para o caminho da promessa. Não adianta você tentar fugir, não adianta você procurar outros caminhos, não adianta você tentar fazer as coisas do seu jeito, não adianta você fazer as coisas do seu modo, como você quer, ir para onde você quer, resolver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, porque se Deus tem promessa na sua vida, ele sabe muito bem como lhe trazer de volta para o caminho da promessa, ele sabe muito bem como lhe trazer de volta para o caminho do propósito. E foi o que aconteceu. Ele permite o inimigo entrar, o inimigo saqueia, o inimigo incendeia, o inimigo leva todo o despojo, acaba com tudo, destrói tudo e leva as mulheres e todas as crianças cativas, inclusive as duas esposas de Davi. Então, e chega então aí uma certa altura que Davi estava lá ajudando o rei Aquis. Davi estava ajudando o exército inimigo nas batalhas, nas guerras. Mas chegou uma hora que aquela guerra seria contra Israel. Chegou então a hora que a batalha seria contra Israel. Ou seja, Davi lá atrás teve duas chances de matar Saul e não matou Saul porque entendia que Saul era ungido do Senhor. Então, mas a partir dali, depois que ele saiu do caminho da promessa, que ele saiu do caminho do propósito, que ele estava ajudando o inimigo nas suas batalhas, ele ia por vontade própria agora enfrentar os inimigos, ao lado dos inimigos, enfrentar o próprio povo de Deus, o povo dele, aonde o mesmo Saul estava, o mesmo Saul que estava lá atrás, que ele não matou, teve a chance de matar e não matou por ser ungido, porque ele entendia que não se toca no ungido de Deus. Agora ele ia entrar na guerra onde o próprio Saul estava. E o texto, se os irmãos forem ler toda a história, depois os irmãos podem ler e conferir, diz que em todas as batalhas, Davi matava homens, matava mulheres, matava criança, não deixava ninguém vivo. Então, lógico que se ele fosse nessa guerra, ele ia acabar matando Saul. Mas os próprios inimigos não aceitaram Davi nessa guerra. Os próprios inimigos olharam para o rei Aquis e perguntaram: o que é que esses hebreus estão fazendo aqui? Por que esses hebreus estão aqui? Eles não podem ir conosco na guerra. Por quê?
Por quê? Quem nos garante que ele não vai preparar uma armadilha para nós? Então os filisteus ali, eles não aceitaram, eles próprios reconheceram que Davi não fazia parte do povo deles. Davi não era para estar no meio deles. Davi não fazia parte do povo de Deus. Davi estava do lado errado. Os próprios inimigos rejeitaram Davi naquela batalha. E então vai dizer que o rei aqui chama ele e diz: olha, os governantes não estão se agradando de você. Eles não querem você nessa batalha. Então de madrugada, quando amanhecer, pega os seus homens e volte, vai embora. E então diz que Davi ele volta para Ziclag. E quando eles chegam em Ziclag, quando ele chega com os homens dele em Ziclag, então ele encontra o estrago. Ele encontra a cidade destruída, a cidade incendiada. As mulheres e as crianças não estavam mais, haviam sido levadas cativas. Porém o texto vai dizer que eles levaram as mulheres e as crianças, mas não mataram ninguém. Eles levaram todos cativos, mas não mataram nenhum, nem grande, nem pequeno. O que é que eu entendo aqui? Não se preocupe se o inimigo levou cativo, se o inimigo está escravizando alguém da sua família. Não se importe se o inimigo está escravizando o seu marido ou sua mulher ou alguém que você ama. Não se importe se o inimigo está escravizando alguém da sua parentela, porque ele pode até levar cativo, ele pode até escravizar, mas ele não vai matar. Eles levaram aquelas mulheres e aquelas crianças, mas o texto diz que não mataram nenhum, nem grande nem pequeno, porque Deus estava guardando, Deus estava protegendo. Então não se preocupe se algum familiar seu, se alguém da sua parentela, se alguém que você ama está sendo escravizado por Satanás. Se Satanás está escravizando nas drogas, se Satanás está escravizando na prostituição, se Satanás está escravizando nos vícios, se o inimigo está escravizando de alguma maneira, não se importe, não se incomode, porque ele não vai matar, porque Deus está guardando, Deus está protegendo, e no momento certo Deus vai salvar, Deus vai resgatar, Deus vai tirar de lá, Deus vai tirar da mão. Então diz que Davi chega com aqueles homens dele e encontra o estrago. E diz que logo quando ele vê o estrago que o inimigo fez, que os amalequitas haviam feito ali em Ziclag, diz que eles começam a levantar a voz em choro, começam a chorar. E diz que Davi e aqueles homens choram muito, 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 muito. Diz que eles choram tanto que já não tinham mais força para chorar. É errado você chorar? Não. É verdade o dizer que dizem por aí que homem não chora? Não é verdade. Homem de verdade também chora. Qualquer pessoa chora. É claro que diante de uma perda muito grande, diante de um prejuízo muito grande que você toma, diante de uma doença, de um diagnóstico que você recebe de imediato, diante de uma separação, diante de uma luta, é normal você chorar. É normal você chorar. Se sentir vontade de chorar, chore. Chore bastante. Chore tudo que você tiver que chorar. Agora, o que você não pode é deixar que aquela dor, que aquela perda, que aquela decepção, que aquele mal lhe paralise, que aquele mal lhe faça entrar em desespero, que aquele mal faça você entrar em depressão, que aquele mal leve você a ter transtornos de ansiedade. Então Davi e aqueles homens, eles choram bastante. Diz o texto que eles choram até não ter mais força para chorar. Mas aí diz o quê? Que aqueles próprios homens que estavam com Davi, os próprios companheiros dele, então querem apedrejar Davi. Ou seja, começam a culpar Davi pelo que aconteceu. Começam a culpar Davi por ter perdido suas mulheres, seus filhos, suas filhas. E querem apedrejar Davi. Mas Davi, a partir daquele momento ali, Davi ele cai em si. E Davi ele então entende que ele estava errado.
Davi ali então entende que ele estava no caminho errado. E Davi então entende que nunca mais, a partir do momento que ele desertou para o lado do inimigo, a partir do momento que ele saiu do caminho da promessa, ele nunca mais havia falado com Deus, ele nunca mais havia consultado a Deus. E por isso a situação chegou ao ponto que chegou. E o que é que acontece? Davi ele se levanta, depois que ele chora e não tem mais força para chorar, ele diz: espera aí, eu não vou ficar aqui parado, eu não vou continuar chorando, porque ficar aqui chorando não vai me ajudar, ficar aqui chorando não vai trazer ninguém de volta, ficar aqui chorando não vai resolver a situação. Então Davi, o texto vai dizer que ele se reanima no Senhor, ou seja, Davi, ele se fortalece no Senhor. Davi, depois de tudo aquilo que ele passou, que eu creio que Deus permitiu tudo aquilo para dar uma lição em Davi. Então eu espero sinceramente que não seja preciso Deus dar uma lição dessa nem em mim, nem em você. Então é melhor a gente não sair do caminho da promessa, não sair do caminho do propósito, porque Davi ele teve que aprender da pior forma a voltar para o caminho do propósito, a voltar para o caminho da promessa que Deus tinha para ele. Então diz que Davi ali, ele se reanima, ele se fortalece no Senhor. Ele diz: agora eu não choro mais, agora eu não fico mais aqui parado, me lamentando, agora eu vou me levantar e eu vou buscar o meu Deus, porque eu fiquei longe do meu Deus todo esse tempo, e as coisas só deram errado, e a minha família ficou desprotegida, e a minha família foi levada pelo inimigo. Então ali Davi, ele toma uma atitude, ele se levanta e ele se reanima no Senhor. Ali é como se ele dissesse: eu nunca mais orei, a partir de agora eu vou voltar a orar. Eu nunca mais jejuei, a partir de agora eu volto a jejuar. Eu nunca mais falei com meu Deus, a partir de agora eu vou falar com meu Deus. Porque muitas vezes nós estamos assim, nós estamos tão distraídos com coisas que não faz parte, que não estão no caminho do nosso propósito. Muitas vezes nós estamos tão focados em coisas e com pessoas que não fazem parte da promessa que Deus tem na nossa vida, que deixamos de falar com Deus, deixamos de nos comunicar com Deus, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de fazer a obra, deixamos de ler a palavra. Então o inimigo ele entra e ele vai fazer um grande estrago, porque Deus ele vai permitir que isso aconteça, para que eu e você volte para o caminho que ele quer, para que eu e você volte para o caminho do propósito, para o caminho da promessa. Então Davi ele se reanima no Senhor, ele se fortalece no Senhor. Então muitas vezes não espere que a situação se agrave, não espere o inimigo fazer um estrago grande na sua vida, para você entender que você precisa estar no caminho do propósito. Não espere o inimigo fazer um estrago grande na sua vida, para você entender que você precisa estar no caminho da promessa. Então Davi ele entendeu da pior maneira. Davi ele entendeu da pior maneira que ele estava no caminho errado. E então ele cai em si e diz que ele volta a falar com Deus. Ele volta a fazer o que ele nunca mais havia feito. Porque quando nós focamos em guerras que não é para nós, quando nós focamos em coisas, em pessoas, em lugares, em situações que não fazem parte do nosso propósito, que nos afasta da promessa, que nos afasta do propósito, a tendência é se afastar de Deus. A tendência é cada dia estar mais longe de Deus, cada dia estar mais longe da promessa. Então não espere que o inimigo faça um estrago grande na sua vida, para você entender qual é o caminho que Deus já falou com você, qual é o caminho da sua promessa, qual é o caminho do seu propósito. Então diz que Davi ali ele se reanima, ele se fortalece, ele se levanta. Então ele chama, aí no versículo 7 vai dizer que ele chama o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e diz: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Olha bem, Davi nunca mais havia falado com Deus, Davi nunca mais havia orado, Davi nunca mais havia feito o que ele fazia antes.
Davi estava bem longe de Deus. E então aconteceu o que aconteceu na vida de Davi. Mas aí Davi toma posição. E Davi, ele volta a consultar a Deus. Davi diz: a partir de agora eu não faço mais nada sem consultar a Deus. A partir de agora eu não dou mais um passo sem consultar ao meu Senhor. A partir de agora, o que eu fizer primeiro, eu vou consultar a Deus. Davi ali aprendeu que ele não poderia dar um passo sem Deus. Davi ali aprendeu que não se deve dar um passo, não se deve tomar nenhuma atitude, não se deve fazer nada sem primeiro consultar a Deus. Quantas vezes eu e você estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por um problema, o inimigo se levanta em nossa vida, o inimigo se levanta no meio da nossa família, dentro de nossa própria casa, e nós, logo de imediato, nós temos pensamento, como é que diz? Momentâneo não, como é que diz? Nós temos pensamentos, quando a gente precipitados, e de tomar atitudes que certamente vão desagradar a Deus e que vai nos tirar do caminho do propósito. Mas aí, quando nós consultamos a Deus, quando nós falamos com Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, então logo nós mudamos de ideia, então logo nós mudamos de pensamento, então logo nós entendemos que nós devemos entregar tudo na mão do Senhor, que nós temos um Deus que age em nosso favor, que nós temos um Deus que nos defende, que nós temos um Deus que nos fez a promessa, que nós temos um Deus que nos fez uma promessa e que é fiel para cumprir essa promessa em nossa vida. Então, Davi ali toma atitude e ele diz: eu não faço mais nada sem consultar a Deus. E Davi então ele resolve consultar a Deus. E Davi pergunta para Deus: Senhor, eu posso ir de encontro àquelas tropas? E aí eu parei e fiquei olhando. Na minha Bíblia está bando. Em algumas outras Bíblias é tropas, mas está no mesmo. Davi, ele pergunta ao Senhor: eu posso ir encontrar essas tropas, aquelas tropas? E aí Deus diz: pode ir sim, pode ir. Mas aí eu fiquei olhando, por que Davi, ele não disse: eu posso ir correr atrás de salvar minha família, atrás de salvar as crianças que foram levadas cativas? Não, Davi, o pensamento dele é ir atrás das tropas. Mas por que Davi quer ir atrás das tropas? Por que Deus disse a ele: pode ir atrás das tropas? Porque a família dele estava com as tropas, as crianças que tinham sido levadas estavam com as tropas, tudo que havia sido levado estava com as tropas. Por isso que Deus disse a ele: pode ir, vai. Deus ali estava garantindo a Davi que ele iria atrás das tropas e ele iria trazer tudo de volta, ele ia restaurar, ele ia resgatar tudo aquilo que aqueles inimigos haviam levado. Então diz que Davi sai com seus homens, com seus 600 homens, e ali diz que no meio do caminho eles tinham que passar. Diz que aqueles homens já haviam andado quilômetros, muitos quilômetros, e aí diz que tinha um ribeiro de Besor, e diz que quando chega ali naquele ribeiro, 200 daqueles homens estavam muito cansados e não quiseram continuar. Disseram a Davi: olha, Davi, eu não tenho mais força, até aqui para mim já deu, eu não aguento mais, não tenho mais condição de continuar. E realmente aqueles homens já haviam percorrido muitos quilômetros, e além deles percorrerem muitos quilômetros, eles ainda iam ter que enfrentar as tropas, o exército inimigo quando chegassem no local. Então 200 daqueles homens não tinham mais força e eles ficaram. Então Davi disse: já que vocês estão muito cansados e vocês não aguentam mais, vocês vão ficar aqui tomando conta da bagagem e nós vamos até lá. E Davi segue com os 400 homens. E diz que no caminho eles encontram um egípcio que está muito mal, está jogado lá no chão. E aí diz que eles estendem a mão e dá água, dá pão, né? Alimenta aquele homem. E aí eles vão perguntar a ele quem é ele, para quem ele trabalha, o que foi que ele fez. E ele responde que ele era servo de uma amalequita e que ele
que ele era servo de uma amalequita e que ele havia invadido o sul de Ziclag, que ele havia incendiado a cidade de Ziclag, mas que ele havia adoecido e o chefe dele largou ele, abandonou ele para trás. Porque o inimigo é assim. Enquanto você serve, enquanto a pessoa está servindo para destruir casamento, enquanto a pessoa está servindo para causar estrago na vida de outra pessoa, enquanto a pessoa está servindo para tentar derrubar alguém que está fazendo a obra do Senhor, enquanto a pessoa está servindo para acabar com a minha família, com a sua família, o inimigo ele está usando. Mas a partir do momento que aquela pessoa não servir mais para ser usada, o inimigo ele vai largar atrás. O inimigo ele vai largar de lado. O inimigo ele vai lhe abandonar. Porque Satanás ele só quer a mim ou a você. Ele só quer alguém enquanto pode ajudar ele, enquanto pode ser usado por ele para destruir alguém, para destruir uma família, para destruir um casamento, para destruir o emprego de alguém, para destruir a vida de alguém, para destruir o ministério de alguém. É verdade. Então aquele homem ele foi deixado para trás pelo próprio inimigo. Depois que ele se viu, ele caiu doente, não prestava mais para nada, não podia mais causar mal nenhum, ele ficou largado para trás. E ali Davi encontra ele com aqueles homens e ele relata tudo a Davi. Acho que se fosse eu e você numa situação daquela, o que será que nós iríamos fazer? Davi, ele ouve tudo que aquele homem conta. Davi, eu creio que ele podia naquela hora a raiva subir e ele se irar e ele querer matar aquele homem na mesma hora. Afinal de contas, aquele homem estava fazendo parte do exército do povo que prejudicou ele, do povo que prejudicou a família dele, do povo que destruiu a cidade. O que é que eu entendo aqui? No caminho da promessa, no caminho do propósito, vai chegar um momento que você vai ter que estender a mão para alguém que tentou te derrubar. Você vai ter que estender a mão para alguém que tentou te destruir. Você vai ter que estender a mão e ajudar alguém que usou as mãos para prejudicar você, para prejudicar alguém da sua família, para prejudicar seu casamento, para prejudicar alguém que você ama. Então Davi ele estende a mão com aqueles homens e ele ajuda aquele homem, mesmo sabendo de tudo o que ele havia feito. E então Davi pergunta para ele: onde podemos encontrar esses homens? Onde podemos encontrar os inimigos? Onde eles estão? E aí diz que aquele homem ele então vai ajudar Davi. Ele vai dizer a Davi onde exatamente eles estavam. Ele conta para Davi onde os inimigos estavam. Ou seja, a pessoa que tentou contra a sua vida, a pessoa que se levantou contra a sua vida, a pessoa que usou as mãos, que abriu a boca para caluniar você, para difamar você, para tentar parar seu ministério, para tentar dizer que você não seria capaz, que você não ia conseguir, que você não ia dar em nada, que você é caso perdido. Essa mesma pessoa ainda vai ser usada para levar você no caminho do seu propósito. Essa mesma pessoa ainda vai ser usada para te levar a alcançar a promessa que Deus tem na sua vida. Então foi o que aconteceu ali com aquele homem que Davi ajudou. Aquele homem havia prejudicado Davi, havia prejudicado aqueles homens, havia prejudicado uma cidade, havia prejudicado a família de Davi. Mas aquele homem levou Davi até onde os inimigos estavam. E diz que quando Davi chega lá, diz que Davi, aqueles homens estavam comendo, estavam bebendo, eu creio que estavam se divertindo, estavam tranquilos, haviam destruído a cidade, estavam se sentindo como heróis, estava ali tudo muito bem, mas diz que Davi chega e começa a destruir aqueles homens, começa a destruir aquelas tropas, e diz que daqueles homens, então quando eles viram, quando Davi chega, que chega destruindo, que chega acabando com eles, diz que apenas 400 daqueles homens conseguem fugir, porque vão embora, pegam seus camelos e fogem dali. E então diz que Davi, ele resgata tudo de volta. Aleluia. Davi, ele toma de volta tudo que eles haviam levado. Diz que ali Davi, ele traz de volta as mulheres, suas mulheres. Davi traz de volta as crianças que foram levadas cativas. Davi traz de volta tudo aquilo, os animais, tudo aquilo
aquilo que eles levaram. Diz que nada ficou para trás. Diz que Davi resgatou absolutamente tudo que o inimigo havia levado. Então, quando você se levantar, quando você se posicionar para consultar a Deus, quando você se posicionar para consultar ao Senhor, quando você se posicionar para buscar a Deus, quando você voltar a orar, quando você voltar a jejuar, quando você voltar a fazer a vontade de Deus, quando você voltar para o caminho da promessa, para o caminho do propósito, pode ter certeza que o inimigo, ele vai ter que bater em retirada. E tudo aquilo que ele tem levado cativo na sua vida, as pessoas que ele tem escravizado, as pessoas que ele tem jogado na prostituição, na cachaça, nos vícios, nas drogas, ele vai ter que deixar. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque você vai ter que resgatar estas vidas. Você vai trazer todos de volta. Você vai resgatar tudo aquilo que o inimigo tem tirado. Você vai ver Deus agindo no meio da sua casa. Você vai ver Deus agindo no meio da sua família. Você vai ver Deus trazendo aquele seu familiar que está lá cativo nas mãos do inimigo, pregando em cima do altar. Você vai ter que ver aquele seu familiar, aquele seu parente que o inimigo está escravizando lá na prostituição, que está escravizando lá nos vícios, dentro da igreja, congregando com você, glorificando a Deus, pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque Deus é fiel para restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo lhe tirou, tudo aquilo que o inimigo te tirou. Então diz que Davi, ele resgata tudo de volta. Davi traz tudo de volta e não fica absolutamente nada. E aí no final do texto, no versículo 20, vamos ver, está dizendo assim: Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Sabe o que eu vejo aqui? Deus, ele não vai só trazer a sua família, resgatar a sua família das mãos do inimigo. Deus, ele não vai só tirar a sua família, o seu familiar, alguém da sua parentela, a pessoa que você ama, a pessoa que você tem orado, que você tem buscado a Deus por ela. Deus não vai só tirar, resgatar ela das mãos do inimigo. Deus não vai só trazer, tirar de lá do tráfico, tirar da prostituição, tirar de lá da lama, do lamaçal do pecado e trazer para a presença. Deus, ele vai te surpreender com algo muito maior. Deus, ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Deus, ele vai restaurar aquilo que o inimigo causou na sua vida. Todo estrago que o inimigo causou, Deus vai restituir, Deus vai restaurar e Deus vai te surpreender com bênçãos maiores, com coisas muito maiores. Porque ali o texto está bem claro. Davi, ele resgata tudo de volta, não fica nada para trás. E além de tudo que ele resgata, ele ainda traz os bois e as ovelhas, ele ainda traz o despojo dos inimigos. Ou seja, Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Cabe a mim, a você confiar e saber que Deus está guardando os nossos, e saber que Deus está tomando conta. O inimigo pode estar escravizando hoje, o inimigo pode estar escravizando, mas ele não vai matar, ele não vai matar. Deus vai resgatar, Deus vai trazer de volta. Agora é necessário que eu e você fiquemos na posição, não saiamos do caminho da promessa, não saiamos do caminho que o Senhor já planejou para mim e para você. Porque se Deus já tem um plano traçado para mim e para a sua vida, é necessário permanecer no caminho, é necessário seguir firme, avante no caminho da promessa, no caminho do propósito. E a vitória é certa, porque Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com a igreja apostólica semeada. Não vai ficar com nada que é nosso. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite.